A tendinopatia dos isquiotibiais, ela é constantemente confundida com a síndrome dolorosa trocantérica, né? Porém, a tendinopatia dos isquiotibiais, ela ocorre na inserção dos isquiotibiais, onde o isquiotibial se insere no túbulo isquiático. Então, esse tendão, ao longo do movimento, principalmente em atividades que envolvam aceleração e desaceleração, acaba sendo sobrecarregado e fazendo com que o corpo, principalmente essa região, seja sobrecarregado. É muito comum também nos esportes de montanhismo, pelo fato da pessoa ter que fazer uma flexão aumentada e a extensão, porque o movimento não é um movimento linear, né? Você tem um movimento também de subida, então acaba utilizando mais dos extensores do quadril, e o isquiotibial, ele é um sinergista do glúteo máximo na extensão do quadril, e muitas vezes ele pode inflamar, mas o principal movimento, pelo menos que eu tenho visto na minha prática clínica, que ocasiona a sobrecarga dos isquiotibiais e essa tendinopatia dos isquiotibiais na parte iniciacional, são os treinos de tiro. Por quê? Porque no movimento de tiro, quando o movimento é feito em alta velocidade, esse indivíduo, e principalmente os isquiotibiais, ele tem que frear, né, o movimento de flexão do quadril e de extensão do joelho. Então esse movimento excêntrico repetitivo, em alta intensidade, sobrecarrega o tendão dos isquiotibiais. Normalmente é um tipo de lesão que ocorre de forma insidiosa, então a pessoa começa a sentir um pequeno desconforto, vai levando, continua treinando, e ela é reportada como sendo de longa duração, provavelmente por causa disso também. Então a pessoa, para poder procurar o auxílio, o tratamento, ela tende a postergar, a demorar um pouco esse início, e fazendo com que essa lesão fique um pouco mais severa, tá? Então, por não ser incapacitante, ela é uma lesão que acaba sendo um pouquinho mais demorada. Inclusive, quando a pessoa começa ou melhora, tem a melhora dos sintomas, ela tende a tentar voltar à sua prática física, e isso também, muitas vezes, a lesão incurada pode ser um fator precipitante de uma relesão, que na verdade nem seria uma relesão, né? Seria simplesmente o retorno da mesma lesão. Então, essas tendinopatias, elas são ditas como um tratamento muito desafiador para a parte médica, mas principalmente para nós fisioterapeutas. E como linha de conduta, o que eu recomendo para vocês que pode ser feito, o que seria eficiente no tratamento das tendinopatias dos isquiotibiais? O controle dos sintomas é uma região muitas vezes desconfortável de se acessar, né? Principalmente mulheres, por se tratar de uma região muito próxima às partes íntimas, né? Mas a gente sabe que é necessário. Controle de sintomas, muitas das vezes com a parte de eletrotermofototerapia tem se mostrado eficiente, porém a parte de proteção, ou seja, fazer com que esse indivíduo interrompa, se não os treinos, mas os treinos em superfícies de aclive e treinos de sprint vai ser fundamental para não sobrecarregar o tecido lesionado. O fortalecimento dos músculos sinergistas, eles podem ser feitos desde um primeiro momento, então trabalhar toda a musculatura do quadril e membros inferiores vai ser importante para que esse indivíduo consiga ter não só a sua função como um todo global preservada, mas também para que os sinergistas possam auxiliar no processo de fortalecimento dos isquiotibiais. E desde o princípio eu recomendo o exercício de fortalecimento, seja na modalidade de isométrico, isotônico ou da forma excêntrica. A gente pode perceber aqui nas imagens no vídeo a progressão do exercício excêntrico. Então eu tenho por costume começar na cadeira flexora, onde esse indivíduo consegue colocar uma carga bem baixa, a gente consegue colocar uma carga bem baixa, tem o auxílio do membro contralateral para fazer o exercício isotônico, e o retorno ele faz o excêntrico de uma forma unilateral, mas é importante também que esse exercício excêntrico ele vá sendo progredido até chegar no exercício que a gente conhece como nórdico, né? Que vocês podem perceber no vídeo abaixo,
onde esse indivíduo tem que resistir de uma forma lenta, mas ao movimento de flexão de tronco, simplesmente apoiado, né, ou se utilizando da contração dos isquiotibiais. O treinamento sensório-motor é fundamental para esses indivíduos, porém, em relacionado à parte biomecânica, a gente pode perceber também no vídeo do slide como esse indivíduo corre e como ele deveria correr. Então, pensando numa corrida saudável, em aspectos mecânicos, né? Então, no vídeo da esquerda do slide, você pode perceber que esse indivíduo ataca o solo muito na frente, ele faz pouca extensão do quadril e ele faz uma flexão do joelho. Na verdade, os flexores do joelho são os principais músculos impulsionadores dele nesse movimento. Então, ele perde o auxílio dos extensores do quadril, se utiliza muito dos isquiotibiais. No vídeo ao lado, a gente pode perceber ele com um movimento um pouco mais, pelo menos visualmente, harmônico, onde ele utiliza um pouco mais da extensão do quadril, e isso faz com que ele poupe os isquiotibiais. Então, o músculo sinergista acaba atuando e auxiliando ele no movimento da corrida. Então, no primeiro vídeo, sem fazer análise biomecânica, a gente vê que não é um movimento tão harmônico. No segundo vídeo, a gente pode perceber que ele corre com muito mais leveza, com muito mais soltura. Então, a parte biomecânica é fundamental também no processo de reabilitação. E eu recomendo também que o retorno desse indivíduo à atividade seja feito de uma forma gradativa. Então, controlar o número de sprints, controlar o terreno que ele vai correr, se vai ter grandes aclives, não recomendo que faça isso, mas que comece de aclives menores, que você vai progredindo esse retorno, o volume e a intensidade do treinamento, de uma forma que a gente possa conciliar concomitantemente tanto o tratamento quanto a prática de exercício dele. Yeah.